O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias das redondezas. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Domingo passado, nós deixamos Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Lembra? Onde Jesus encontrou-se com um homem que estava possuído por um espírito mau. Não obstante, buscasse a Deus, estivesse em oração na sinagoga, ouvindo a palavra de Deus, como tantas pessoas. A sinagoga não conseguia libertá-lo. Aquilo que os rabinos rezavam não fazia diferença na vida desse homem. O diabo, o demônio, estava mascarado. E ele precisava ser desmascarado. E ele é desmascarado por Jesus. Quando Jesus entra na sinagoga de Cafarnaum e começa a ensinar, o demônio se manifesta com violência, com grito: "Jesus de Nazaré, nós sabemos quem tu és. Viestes aqui para nos expulsar." Jesus, então, tendo desmascarado o demônio, diz: "Cala-te e sai dele." E o homem está liberto. Inclusive queria seguir Jesus, queria ir com Jesus. Jesus disse: "Não, você vai para a sua casa. E você vai contar para outras pessoas a libertação que foi operada na sua vida." Dentro da casa de São Pedro, agora é a continuidade. Terminou essa cena, essa passagem na sinagoga. Jesus vai para a casa de Simão Pedro. A casa de Pedro é a igreja. Pedro é o primeiro entre os apóstolos. É quem Jesus constituirá como cabeça da igreja. Então, quando o Evangelho diz a casa de Pedro, entenda-se a igreja. E de novo, agora na igreja, não na sinagoga, na igreja, tem uma pessoa caída, a sogra de Pedro, derrubada, sem conseguir se levantar, com uma febre. Febre não é doença. Febre é um sintoma de uma doença.
De novo, o mal mascarado. De novo, o mal que não é descoberto, que não é claro. Quantas pessoas na antiguidade morreu de quê? De febre. Que febre? Morreu de quê? Qual é a dor? Que doença é essa? Que enfermidade é essa que está derrubando a pessoa? O que é que tem te deprimido? O que é que tem jogado você em cima de uma cama? O que é que tem tirado a sua alegria? O sabor de viver, porque é isso que a febre faz, né? A pessoa prostrada por uma febre, ela perde o gosto, ela perde o sabor. Na época do Covid, cheiro, gosto, era um negócio horrível. Eu passei, muitos aqui passaram, e a gente lembra como foi aquilo. A febre, que é um sintoma de algo que está acontecendo e que a pessoa não sabe o que é. Quantas pessoas, repito, nessa mesma situação, sofrendo sem saber por que estão sofrendo. Acamados, prostrados, jogados no chão, com uma dor, com um problema psíquico, com um problema psiquiátrico, com uma coisa mal resolvida nas suas vidas. E às vezes é o emprego ou o desemprego, às vezes é um problema financeiro, um problema na família, um filho, é uma crise no casamento e prostra a pessoa. Eu quero que você amplie a sua cabeça e você entenda que não é uma cena qualquer essa. Ninguém ia gastar papiro, ninguém ia gastar pergaminho escrevendo uma historinha. Isso aqui é teologia pura, isso aqui é palavra de Deus, aqui tem um conteúdo profundo. É Deus dizendo, tem alguma coisa sendo mascarada. A febre é somente o sintoma. Isso que você está vendo, que está acontecendo, é o sintoma. Tem alguma coisa que precisa ser desmascarada. Vamos para a primeira leitura? Para o livro de Jó? Jó era um homem santo. Jó era um homem temente a Deus. Coisa que a maioria de nós não somos. Então eu já vou começar a esclarecer e a desmascarar essa febre. 90% do nosso sofrimento, da nossa prostração, 90% do que nós sofremos, do nosso sofrimento, é culpa nossa. São consequências dos nossos pecados. Nós plantamos e nós estamos colhendo. Não venha com esse papo furado. Ah, o que eu fiz? O camarada fumou a vida inteira, estou dando um exemplo. Agarrado com a carteira de cigarro a vida inteira. É diagnosticado com câncer. Ah, meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz? Mas ué? Que pergunta é essa? Que pergunta é essa? O banquete das consequências foi servido. Agora, a misericórdia de Deus, para que o tratamento dê certo, para que um médico competente faça a intervenção correta. Repito, 90% da nossa dor e do nosso sofrimento são consequências das nossas péssimas opções, das nossas péssimas escolhas. Em outras palavras, consequência dos nossos pecados. Nós estamos pagando. Nós estamos recebendo, e Deus, na sua infinita misericórdia, vem em nosso socorro. Quantas vezes? Quantos aqui já escaparam de consequências e mais consequências, e depois vai brigar com Deus? Depois vai ficar bravo com Deus? Espera aí, escuta, como assim? Consequência. Agora, pode ser que não, e é o caso de Jó, que era um homem santo, que quando começa a cair a vida de Jó, e ele começa a perder tudo. Ele perde propriedade, ele perde dinheiro, ele perde casa, ele perde a esposa, ele perde os filhos, ele perde a saúde. E aí quando ele está, esse texto da primeira leitura, é difícil de dizer no final, graças a Deus, que é só desgraça. É uma ladainha de desgraças, umas atrás da outra, e a moça termina dizendo, palavra do Senhor, graças a Deus. Não dá vontade de dizer, mas tem que dizer, porque não cai um fio de cabelo da nossa cabeça,
sem que haja a permissão de Deus. Se está acontecendo, é porque Deus está permitindo. E se Deus está permitindo, é porque Deus tem uma obra a fazer na sua vida, e agora você não entende, e agora você não está compreendendo, como Jó não estava compreendendo. Jó olhava para a própria vida, para a própria história e dizia: Senhor, veja, não é o seu caso, ponha-se no seu lugar. Você está passando porque você merece. Falando de Jó, que é talvez 10% dos que estão aqui me ouvindo, que estão passando por uma provação, estão passando por algo que não tem explicação, não é consequência de nada, é uma provação. Para quê? Para mostrar que Deus é Deus e que você ama e serve a Deus, independentemente de qualquer tipo de troca. Deus continua sendo Deus. Eu tenho dinheiro e agora não tenho, louvado seja Deus. Eu tenho emprego, tinha um emprego, agora não tenho, bendito seja Deus. Eu tinha saúde, eu era saudável, agora estou prostrado em cima de uma cama, bendito seja Deus. A minha família se desfacelou, bendito seja Deus. Eu não entendo o que está acontecendo, Senhor, mas o Senhor continua sendo Deus. E você está dando testemunho para essas pessoas que diante da primeira dor, da primeira dificuldade, se revoltam contra Deus, viram as costas para Deus, culpam o Senhor, como se fossem as pessoas mais santas e mais inocentes, como se não merecessem passar pelo que estão passando, como se fossem Jó. Eu escuto tanto isso. Eu estou que nem Jó. Vai tomar vergonha. Você não está que nem Jó coisa nenhuma. Jó era um santo. Jó era irrepreensível. A vida de Jó estava todo o tempo na presença de Deus. E por maior que fosse o sofrimento de Jó, em nenhum momento Jó abandonou a Deus. Não sei o que a sogra de Pedro aconteceu. Eu não sei se ela está nos 90 ou se ela está no... E como ela é sogra, vamos deixar quieto. Sogra já é tão, é tão atacada. Então não vamos dizer que eram consequências de erros da sogra de Pedro, ou se era apenas e tão somente uma aprovação. Não entremos nos detalhes. O que eu sei é que Jesus entrou naquela casa, tocou naquela mulher, levantou-a de onde ela estava prostrada, e ela foi curada. E ela foi curada. Se Jesus entra na tua vida, não interessa se você merece ou se você está passando por uma aprovação, o que eu sei, o que a palavra de Deus me diz, é que se Jesus entrar, a tua vida muda. Ou essa palavra é verdadeira, como eu disse domingo passado, ou então nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. Jesus entrou e a notícia se espalhou. Aquela senhora estava curada. E ela já se levanta servindo, Porque foi para isso que Jesus te levantou. Foi para isso que Jesus te tirou daquela prostração. Foi por isso que Jesus te livrou da morte. Foi por isso que você não foi ainda. É por isso que você continua aqui. Quando Jesus te levantou lá atrás, se lembra? Jesus te levantou para que você fosse testemunha. Para que você desse testemunho do que Ele fez na sua vida. Ela levanta-se e começa a colocar a vida dela a serviço do Senhor. Vai-se embora a prostração, a preguiça, aquela tristeza, aquele desânimo. Eu sei que tem gente que veio aqui hoje empurrado. Veio gente aqui hoje nessa missa arrastado, mas veio. Mas eu digo para você, e repito, o que eu disse domingo passado. Se você abre o teu coração e deixa Jesus tocar, e permita que Jesus te levante. E você vai sair daqui para servir a Deus, com alegria. Será uma semana restaurada no trabalho. Será uma semana de restauração na tua casa, na tua família. Será uma semana em que você vai contar para as pessoas do teu entorno o que Deus está fazendo na tua vida. Aqui na nossa paróquia, eu vejo, amanhã será a missa pelos jovens. Nós temos um grupo de jovens com aproximadamente uns 150 jovens agora. Coisa linda.
E eles contam para nós, eles dão testemunho, que eles passam a ser, na escola, no trabalho, onde eles estão, a referência. Já pensou que coisa linda? Os outros jovens, os outros adolescentes, vêm pedir oração, vêm pedir conselho, começam a vir à missa, porque aquele moço, aquela moça, que estava com febre, a febre da juventude, quantos jovens prostrados, caídos dentro de casa, vocês não fazem ideia aqui em Alphaville, a quantidade de jovem prostrado, jogado em cima de uma cama. E eu não estou falando isso metaforicamente, não. Eu estou falando isso, assim, real, esse é fato. Com uma depressão que ninguém explica. O menino tem tudo. Bom colégio, bons pais, tudo à mão, e caído, prostrado. À frente de um vídeo, à frente de um computador, completamente alienado, completamente fora de si, sem gosto, de uma febre, sem gosto, sem sabor, sem forças. E aí, esse jovem conhece Jesus, porque é tocado, Jesus toca, não é como há 2000 anos atrás, que Jesus vem pessoalmente. Jesus toca agora por você, é pela sua vida, como foi com a sogra de Pedro. E de repente, na porta da casa de Pedro, havia uma multidão. Isso foi pela noite adentro. Uma multidão de pessoas que vinham para serem curadas, para serem libertas, para serem transformadas. Já era de madrugada e Jesus estava cansado. Porque, meu irmão, você não faz ideia do cansaço físico, mas muito mais psíquico, espiritual, que é celebrar uma missa. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu disse hoje na gruta, que é uma coisa que eu raramente digo. Eu vou dizer uma palavra, não é bem a palavra, mas é para vocês entenderem. Toda a energia negativa, toda a doença, todo espírito maligno, tudo que há de ruim que está nessa igreja hoje, vem toda e cai sobre mim. Sobre a pessoa que prega, sobre a pessoa que se põe como apóstolo. É isso que está na segunda leitura da carta aos Coríntios. E tem que vir. E eu estou chamando, venha, todo mal, toda doença, todo espírito maligno sobre a minha vida, para que eu possa levar ao altar do Senhor. Para que com o pão e o vinho, que são transformados no corpo e no sangue de Cristo, a sua vida saia transformada dessa missa no dia de hoje. É um poder espiritual, sobrenatural, invisível, que só toma posse e entende quem tem fé. Então, quando termina uma missa, você está mais quebrado do que arroz de segunda. Você tá quebrado, é um negócio, não tem como explicar para vocês o que é. Agora, é claro, tem padre que... Então, aí, de fato, sai do... Não vai cansar. Estou falando que, de fato, né? Vibre com o Senhor. Vocês falam muito disso, né? O nome disso é unção. É você se deixar usar. É você se deixar usar. Não é que eu seja mais santo ou melhor do que outro padre, não. Não é que eu deixo. Pode vir. Caia sobre mim. Porque eu vou levar ao altar de Deus. E quando termina, e aqui é a grande lição da missa de hoje. Se eu não tiver um lugar para descansar em Deus, eu estou ferrado. Acaba com a minha vida. Terminou essa sessão de bênçãos, de milagres, de curas, de expulsão de demônios. Jesus disse, eu preciso ir para um lugar deserto. Eu preciso ficar sozinho. Eu preciso rezar. É o filho agora falando com o pai em oração. Se você não tiver isso, meu irmão, se você não tiver um tempo para você com Deus, você não vai a lugar nenhum. Você não dá conta. Porque vai cair sobre você. Você está entendendo? Você que é esposa, você se transforma no catalisador de tudo dentro da sua casa. Cai tudo na sua cabeça. E se você não tiver tempo para estar na presença de Deus, quando você passa aqui nessa porta dessa igreja, entre, venha ao sacrário, coloque na presença de Jesus tudo o que você está passando. Você precisa. Se Jesus fez isso, imagine eu e você. Se Jesus precisou.
E aí os apóstolos viram que Jesus sumiu e foram atrás dele, que não dão sossego. E disseram: Senhor, as pessoas precisam, elas estão sofrendo como ovelhas que não têm pastor. Ele disse: vamos lá, só que eu não posso ficar no mesmo lugar. Agora eu vou para outras redondezas, porque outras pessoas também precisam receber dessa palavra. E é isso que Deus vai fazer com você o tempo todo. Vai estar sempre colocando você em outras redondezas. Você faz um plano, vai ser assim, aqui eu vou, e Deus faz assim. Não, é aqui, em outro lugar, que eu preciso da tua presença. Mas sem oração, sem você descansar em Deus, sem um tempo de deserto. E a missa é esse tempo privilegiado. Você está agora aqui, ó, esse momento de paz, de interioridade, de restauração. Porque você precisa primeiro, eu preciso primeiro ser levantado para poder levantar outras pessoas, para poder servir, como a sogra de Pedro. Se ela não fosse levantada por Jesus, não tem como colocar-se a serviço. Senhor, nós te louvamos e agradecemos. Principalmente porque o principal exemplo dessa realidade é a tua mãe, a Virgem Santíssima. Ninguém mais silenciosa, ninguém mais entregue, completamente devotada ao teu serviço do que a Virgem Santíssima, do que tua mãe. Que hoje ela venha em nosso socorro, intercedendo por nós, para que nós também sejamos levantados. Que ela interceda. Fale com Nossa Senhora. Levanta meu filho, ó Virgem Santíssima. Apresenta meu filho para Jesus. Faz como Pedro, que levou Jesus até sua sogra. Ó Virgem Santíssima, leva teu filho Jesus até essa situação pela qual estou rezando nesta novena. Talvez seja uma doença, um problema financeiro, uma dificuldade. O que eu sei é que seja o que for, Nossa Senhora está apresentando a Jesus. E Ele agora, com o seu poder e sua graça, está tocando nessa situação. E nós cremos que até o fim dessa novena, milagres estarão acontecendo, já estão acontecendo. E que o Senhor vai mover o céu e a terra. Não interessa se você está no grupo dos 90% que merece o que estão passando. Não interessa se você está sofrendo inocentemente. O que eu sei é que se Deus entra, a providência, a cura, o milagre, a bênção, a restauração, a conformidade de coração entram também. E Deus transforma toda a sua vida, como hoje transformou a vida dessas pessoas que dele se aproximaram. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.